Salve pessoal, beleza? Então, como a segunda parte aqui da aula, vamos fazer alguns exemplos utilizando Python, então, com aprendizado de máquina. O objetivo dessa aula não é se aprofundar nos aspectos, tá? É simplesmente mostrar um exemplo de regressão para vocês, né, que seria um aprendizado supervisionado, um exemplo de clustering, que seria o aprendizado não supervisionado, uma das formas, né? E também uma aplicação aí de aprendizado por reforço. Então, tomando, né, mostrando para vocês um exemplo de cada domínio principal, né, que seria o aprendizado supervisionado, não supervisionado e o aprendizado por reforço. Essa aula não tem o objetivo de se aprofundar, como eu falei. Então, a gente vai pegar alguns códigos, eu vou explicar basicamente como eles funcionam. São exemplos que eu encontrei na internet, eles estão em inglês, né, mas o básico eu vou explicar para vocês de como é que eles estão funcionando. Esses exemplos também, eles não abrangem, tá, todas as questões envolvendo o aprendizado, uma vez que geralmente quando a gente está trabalhando com esses algoritmos, a gente está preocupado no desempenho deles, em analisar taxa de acerto, taxa de erros e também essas diferenças entre o dataset, né, os dados reais e as inferências que ele vai fazer, né, os algoritmos fazem a partir dos treinamentos e a partir dos dados que a gente forneceu para eles. Então é muito mais assim de caráter informativo. Para começar, vocês têm que entrar no Python, tá, no site python.org e fazer o download então do Python para o sistema operacional específico de vocês. No meu caso aqui é o Windows, tá? E a versão atual do Python aqui é o 3.9.1. Vocês podem clicar aqui e ele vai fazer o download então. Uma vez baixado, vocês vão instalar o Python, tá? Vocês vão fazer o seguinte, ó. Vai abrir essa janela com algumas perguntas. Vocês vão marcar aqui adicionar Python ao patch, porque daí toda vez que a gente entrar na linha de comando do Windows ele vai encontrar. E vocês vão dar um instalar agora. Então ele está instalando ali o pip. O pip é o instalador de pacotes, né? Entre outros. Então, uma vez que instalou aqui, vocês podem fechar, tá? Vamos abrir o prompt de comando do Windows. Vocês podem ir no cmd aqui, prompt de comando. Vocês vão ver que se eu der o comando Python aqui, ele vai abrir a linha de comando do Python, que a gente consegue trabalhar no Python de duas maneiras. Uma é tendo um código, né, que vai ser interpretado. Outra é uma linha de comando, que nem no MATLAB, por exemplo, onde aqui a gente pode declarar as variáveis, pode importar as bibliotecas que a gente vai usar, pode fazer um código testando na linha de comando, tá? Quando vocês quiserem sair da linha de comando, vocês dão um exit aqui entre parênteses, ele vai voltar para o terminal. Instalado isso aqui, pessoal, a gente vai precisar instalar algumas bibliotecas que fazem parte aí, que vão ser necessárias para executar o Python. Quais são essas bibliotecas? NumPy, Pandas, Matplotlib e sklearn. Então, inicialmente, o que a gente vai ter que fazer é instalar o pip, né, atualizar ele, para a gente conseguir fazer a instalação dessas bibliotecas. Então, vocês vão dar um python -m pip install -u pip. E aí, com isso, a gente vai instalar o pip atualizado, tá? Ele já falou, ó. No meu caso aqui, já está satisfeito, o pip está instalado, tá? Atualizado. Então, agora a gente consegue instalar essas bibliotecas. Então, nós temos que fazer aqui, ó, pip -m install. E aí, vamos chamar aqui NumPy. Opa. Ó, pip install NumPy, tá? Ele já falou que NumPy tá instalado. Vamos instalar as outras que faltam, pandas. Pode ver que ele já disse também que está tudo instalado, ó. E sempre que a gente instala um pacote, ele vai também instalar os pacotes que tem dependências, né? Que essa biblioteca depende. Eu já tinha instalado antes para testar, tá? Mas aí vocês vão instalar o Matplotlib, que também já foi instalado para mim, e o sklearn. O que são essas bibliotecas, pessoal? Cada uma tem funcionalidades diferentes, eu vou explicar agora, tá? NumPy é uma biblioteca do Python que tem uma série de funções matemáticas, tá?
para trabalhar com matrizes, para trabalhar com série de tipos de dados diferentes. Pandas é uma biblioteca que a gente usa para fazer leitura de arquivos formatados, por exemplo, tabelas, arquivos CSV, que são arquivos que têm dados, né, de tabelas separados por vírgula, e outros. Matplotlib é uma biblioteca de funções para desenhar, para desenho, tá? Então, para gerar gráficos, para fazer figuras. E o sklearn, então, é uma biblioteca de funções que tem várias funções de aprendizado, tá? Então, toda a parte de aprendizado de machine learning está dentro dessa sklearn, tá? É scikit-learn. E ela também vai puxar aqui, ó, umas outras bibliotecas, que é a scikit. Scikit é um kit científico que tem uma série também de funcionalidades para trabalhar com diversos campos aí da computação, seja processamento de imagem, processamento de dados e outros, tá? Então, quando a gente instala essas bibliotecas, na verdade, a gente está instalando todas essas dependências também. No meu caso aqui já está tudo instalado, tá? Então, vocês podem agora... vamos começar, né? O primeiro exemplo, trabalhando com regressão linear e polinomial, que é esse link que eu vou deixar nos materiais com vocês. E o código que a gente vai olhar é esse aqui, ó, aula 6, regressão polinomial. Para executar isso aqui, o ideal é vocês estarem nessa pasta onde vocês botarem esse arquivo, né? Nos downloads, onde vocês colocarem. No meu caso aqui, está numa pasta com os materiais de aula, eu vou colocar aqui. Aqui já tá, beleza. E aí o que eu posso fazer é executar, né, chamando Python, aula 6, no caso aqui a aula é regressão polinomial. Tá? Assim eu consigo chamar o código em linha de comando. Em alguns Windows eu consigo dando 2 cliques em cima do arquivo, aqui onde está a biblioteca, consigo executar também. Então vamos executar aqui só para ver o que está acontecendo, se vai estar funcionando. Gerou uns gráficos aqui e depois vamos ver o que é isso, tá? Então vamos entender, vamos recapitular a regressão. A regressão é um tipo de aprendizado supervisionado, tá? Onde a gente vai aplicar, a gente vai ter um conjunto de dados já classificados ou ajeitados, né, processados, e a gente vai treinar então um algoritmo para que ele consiga fazer inferências, né, e achar uma função que represente os dados que a gente tá passando. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse exemplo que da aula 6, que é a regressão polinomial, a gente tem um exemplo que trata assim, ó, de anos de valor de salário por anos de experiência ou por categoria de emprego, tá? Então, no caso aqui, a gente consegue ver num outro exemplo que os anos de experiência que uma pessoa tem, elas têm uma relação com o salário que elas ganham. Aqui é uma relação praticamente linear. Vocês estão vendo que cada ponto aqui, que seriam os dados informados, se a gente fizer uma linha de tendência aqui, a gente vai ver que é linear. Mas quase nem todos os problemas que a gente vai ter e que a gente quer trabalhar com regressão, eles vão ser lineares, né? Alguns vão ser polinomiais. Que nem nesse caso aqui, os anos de experiência, eles vão ter um salário que vai ter um comportamento polinomial, né? Quanto mais experiência o cara tem, maior o salário. Então aqui, se a gente aplicar uma regressão linear, não vai ficar muito bom, né? Essa representação. A gente vai ter um erro muito grande nos dados. Deixa eu só mostrar de novo aqui os gráficos para a gente ver isso, né? A gente tem aqui que a regressão linear, ela vai encontrar uma linha que tenta aproximar, usar todos esses dados, né, para diminuir o erro, mas a gente vai ter erros grandes, né? Então ela não representa muito bem, a gente precisa representar de forma polinomial. Então, como é que funciona a regressão polinomial, né? Ela vai tentar encontrar esse polinômio, uma equação de segundo grau, terceiro, quarto, que representam os dados. Então, vamos ver como funciona no Python para fazer isso. Eu deixei já esse código aqui de regressão polinomial. Vou explicar ele rapidamente por cima, tá? Pra gente entender o que está acontecendo.
Então, sempre no Python, a gente também faz uma importação das bibliotecas que a gente vai precisar. Vocês estão vendo que eu estou importando a biblioteca NumPy como NP, então toda vez que aparecer NP no código, tem a ver com o NumPy. É quase como um define com include junto em linguagem C, tá? Então aqui eu estou importando o PyPlot, que é as ferramentas de plotagem do Matplotlib como PLT. Vocês estão vendo aqui que eu chamo PLT para exibir figuras, para plotar os dados. Estou importando pandas como PD. E estou importando do sklearn, então, a questão de regressão linear, que são umas instâncias para trabalhar com regressão linear, e polynomial features, que é para trabalhar com regressão polinomial, tá? E tem mais uma aqui que é para separar os dados de teste, de treinamento. Então, assim, os dados que a gente está usando, pessoal, eles estão nesse link aqui. O link, né, dessa referência está aqui, dentro do código. E os dados que a gente está pegando aqui desse site, a gente está puxando uma tabela no formato CSV, que a gente tem os nossos dados de entrada. Deixa eu mostrar para vocês. Esses dados são arquivos separados por vírgula, né, comma separated values. Vocês estão vendo que tem aqui, ó, na primeira linha a posição, o nível e o salário. E para cada linha da 2 a 11 aqui tem a posição, né, a lista de negócios, o nível 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até 10, que é o CEO, e o salário que essa pessoa ganha, tá? Pelo trabalho que ela faz. Então, isso aqui se a gente botasse no Excel ia ficar cada um numa coluna, né? Mas enfim, esses são os dados que a gente está usando nesse exemplo. Então a gente está importando eles, salvando no dataset esses dados. E a gente está separando em X e Y esses dados. Estou pegando os dados da coluna 2, né, que são os dados de Y, que é o salário. E os dados de X, que são na coluna 1 até a 2, né, no caso vai ser só a 1, que ele está pegando aqui. Ele está guardando os valores, então, do nível aqui, que seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Então, separei em X e Y. Isso é sempre o pré-processamento que a gente faz, né? A importação. O que ele fez aqui, que ele acabou não usando o código depois, é separar os dados em conjunto de treino e conjunto de validação, né? Conjunto de teste. Por que a gente tem que separar os dados em conjunto de treino e de teste, pessoal? Porque nem eu falei para vocês na aula, geralmente a gente vai ter uns datasets grandes aí, de muitos dados, a gente vai usar 80% para treinar os nossos algoritmos, e 20% dos dados que já estão classificados para a gente avaliar o erro, né, que ele está tendo de medição e também validar o funcionamento. Então o cara fez isso aqui, ele fez um split, ó, usou essa função train test split, pegou os dados de X e Y, disse que o tamanho do teste era 0.2, ou seja, 20%, tá? E guardou então em xtrain, xtest, ytrain e ytest. Ele fez essa separação. É assim que a gente faria, né, em qualquer problema, apesar de que nesse código o cara não usou esses dados que ele já tinha separado. Ele acabou usando os próprios dados de X e Y para fazer o treinamento, tá? Então ele usou todos os dados para fazer a regressão, não tem problema, tá? É só um exemplo mesmo. Então olha só, uma vez que ele fez essa importação e tal, ele criou uma regressão linear. Ele criou uma instância, então, de regressão linear no objeto, que ele salvou em linreg, e ele chamou a função fit. A função fit, pessoal, é a função que vai ter em quase todos os algoritmos de aprendizado para então aplicar o algoritmo que vai fazer a regressão, ou que vai fazer o processamento. Então, o fit basicamente é o aprendizado, tá? É o algoritmo de aprendizado sendo aplicado nos dados. Então, ele aplicou aqui o fit para o X e para o Y. E o que a gente está fazendo aqui nessa parte do código é plotar. Exibir um gráfico, então, da regressão linear. Então, aqui eu crio uma instância de figura, eu coloco os dados, ó, X e Y, na cor vermelha, e depois eu ploto, então, a predição de X, olha só. O que é isso aqui? Uma vez que a minha instância de aprendizado aqui ela foi treinada, que é o fit, eu consigo predizer valores com ela. Então eu estou pegando os valores de X e predizendo qual é o valor de Y que vai ter,
e plotando então os valores de x e o valor previsto para aquele valor de x e y, tá? Então estou fazendo a plotagem, boto os títulos aqui e exibo na tela. Deixa eu mostrar para vocês. Então o que vocês estão vendo é isso aqui, tá? Isso aqui que a gente mandou imprimir, né? Valores de x, que é o nível da posição, e o valor previsto de y aqui, ó, que é o predict x, tá? Que tá aqui. Os valores previstos de x, perdão, que fazem parte dessa linha azul, tá? Então aqui em vermelho são os dados reais, tá? Os dados do dataset, e o azul aqui é o previsto. Então se eu fosse agora usar isso aqui, pessoal, para prever qual o salário que um cara do nível de posição 7 ganha, esse predict aqui me retornaria o valor aqui de 0,3, tá? E na menos 6, ele está aqui mostrando nesse valor. Só que o que acontece? Na verdade, pelo dataset, o cara recebe 0,2 aqui, ESP na 6, tá? De salário. Que seria 20 mil ou 200 mil? Deixa eu ver aqui. 200 mil, tá? Então, 200 mil. Isso aqui é 200 mil, isso aqui é 400 mil, isso aqui é 1 milhão, tá? Então, a gente vê que a gente tem um erro muito grande nessa predição, porque a gente está usando essa regressão linear, ela não é adequada para esse problema, tá? Então, o que a gente vai fazer é aplicar a regressão polinomial, que é essa aqui. Então, a gente cria uma instância de regressão polinomial, que é isso aqui com grau 4, ó, isso aqui é o grau do polinômio que a gente está usando. Está salvando em polyreg essa instância. E a gente está fazendo um fit aqui, ó. Um fit de novo, né, dos dados de x, guardando no polinomial. Né? Isso aqui é só uma conversão que a gente está fazendo. Né? Está aplicando aqui uma regressão linear nos dados também, uma instância de regressão linear. E aqui a gente está fazendo o treinamento desse polinômio, tá? Então vocês estão vendo aqui, ó, que eu estou aplicando x. Esse foi feito só um ajuste aqui de uma transformação nos dados. E o y, né, que é a saída, que é o valor do salário. Então a gente treinou aqui essa regressão polinomial. E agora a gente também vai exibir ela na tela. Criamos outra figura, mostramos dados de x e y que vem do dataset. E fizemos aqui a predição, ó. Pegamos os dados de x que foram ajeitados aqui, formatados. E chamamos ele para predizer e plotamos os valores de x e os valores previstos de y, conforme a nossa regressão polinomial, tá? Então agora, com isso, a gente chegou, digamos assim, no código, quando for executar aqui, na regressão linear e na polinomial que vocês estão vendo aqui. Então agora a gente já consegue, isso que está em azul é o previsto, tá? Isso foi o resultado do treinamento, tá? E o que acontece, pessoal? Uma vez que a gente tem essas funções de predição, a gente consegue prever qualquer outro valor. Então, por exemplo, se eu quisesse saber qual é o salário de alguém que está no nível 5.5, né? Está na metade entre o nível 5 e o 6. Usando regressão linear, eu consigo prever aqui, né? Eu passo o valor dentro da função de predição. Claro que tem uns colchetes aqui por causa do formato dos dados, tá? Isso aqui representa matrizes e vetores. E aqui no polreg.predict eu consigo predizer, usando então a regressão polinomial, quanto vai ter aqui o valor 5. Você que ele fez uma transformação e depois fez a predição. Mas o que acontece? Se vocês olharem a saída aqui da execução do algoritmo, vocês estão vendo as duas predições, ó. Aqui deixa eu abrir de novo aqui. Executar para ver os gráficos, tá? Então ele está dizendo que na regressão linear, um cara que está no nível 5,5, que é mais ou menos aqui assim, ele vai ganhar em torno de 249 mil, né, de salário. Vocês estão vendo aqui assim aparece sempre os valores. Porém, na regressão polinomial, que é o que mostra que está muito mais em cima, condizente com os dados, os erros são muito menores, o cara que está no nível 5,5, ele vai estar ganhando 134 mil. Então, é mais ou menos isso que se mostrou aqui. Então, uma vez que a gente fez o treinamento, né, a gente consegue fazer, então,
estimativas e inferências de acordo com novos dados que a gente quer fazer. Então a gente começa a fazer predições, que nem eu falei para vocês. E claro que essas predições, quanto mais adequado for a regressão que a gente estiver usando para aquele problema, melhor vai ser essa previsão, menos erros a gente vai ter. E o grande objetivo dos algoritmos de machine learning é reduzir o erro que ele vai ter nas inferências que ele faz com base nos dados que a gente usou para treinar, tá? Então esse é o exemplo de regressão, tá? Tem vários exemplos na internet de como usar, tá, pessoal? Eu acho que não cabe aqui nessa disciplina a gente se aprofundar muito nisso, mas é um caminho, tá? Então, vou dar uma pausa no vídeo e seguimos para o próximo exemplo. Bom, pessoal, seguindo aqui, então, vamos falar um pouco de algoritmos de não supervisionados, né? Que são aqueles algoritmos que vão tentar encontrar uma classificação em dados que ainda não foram classificados. Então, para isso, eu peguei esse exemplo aqui, ó, desse site, que está nas referências, o link está no código também, onde o cara aqui, esse Jason, ele pega 10 algoritmos de clusterização em linguagem Python e testa eles em cima de um conjunto de dados, tá? Então, só para lembrar, existem vários algoritmos, cada algoritmo vai ter comportamentos e desempenhos diferentes, tá? Então, como é que funciona na prática? A gente tem que ir testando um por um e usando as próprias ferramentas do algoritmo para testar o erro, né, e o desempenho deles para cada dataset. O que acontece? Cada conjunto de dados que a gente vai usar, cada algoritmo vai ter desempenhos diferentes para cada conjunto de dados. Então, cabe muito da engenharia da coisa avaliar cada um deles e encontrar qual é a melhor solução para aquele problema, tá? Qual desses algoritmos vai ter o melhor desempenho. Então, todos esses algoritmos estão dentro ali das bibliotecas do sklearn, tá? E vamos começar então olhando o exemplo aqui da aula 6 cluster, tá? Um código que a gente vai pegar então nesse código e criar um cluster ideal. Essa é a primeira coisa que a gente faz, então eu já vou executar ele aqui para a gente ver e depois eu explico um pouco do código, tá? A gente vai criar um cluster ideal, que seria esse aqui, ó. Vamos supor que a gente juntou esses dados de x1 e x2, são duas propriedades dos dados que a gente quer analisar, né? São os valores de x1 e x2. E esses dados a gente jogou num gráfico, né? Imaginem tudo isso aqui azul ou tudo isso aqui preto. E o nosso objetivo é classificar isso em 2 clusters. Claro que se isso aqui fosse, por exemplo, cachorros, né, pessoal? Onde a gente tem a altura do cachorro e o comprimento dele, por exemplo. E a gente consegue ver e diferenciar as duas raças visualmente, por causa de outras características, outros features, que seria a cor do pelo, o tipo de pelo, né? Enfim, apesar dos tamanhos serem parecidos. Então, idealmente, a gente conseguiria pegar esses dados e fazer essa classificação, porque a gente sabe que tem outros features que nossos sentidos permitem que a gente use. Então, isso aqui seria os clusters ideais do nosso problema, tá? E aí, a gente vai tentar aplicar algoritmos que vão tentar chegar o mais próximo possível desse cluster ideal para esse problema. Então, vamos dar uma olhada nesse código, tá? Inicialmente, aqui eu faço importação das bibliotecas que vão ser usadas. Quero destacar aqui, ó, que dentro de sklearn, na biblioteca, tem a parte de clusters e tem BERT, caminhos e todas as técnicas de clusterização aqui dentro. Isso quer dizer que esses algoritmos foram implementados dentro do sklearn, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz é criar esse dataset arbitrário aqui que a gente criou. Então, com essa função makeClassification, a gente cria um gráfico que vai ter um número determinado de amostras, tá? E com 2 features, né? 2 características e 2 níveis. Então, o que vocês estão vendo aqui, isso aqui foi criado aleatoriamente pelo computador, tá? E vocês veem que não foram dados que eu forneci através de uma tabela ou nada desse tipo, mas poderia ser tranquilamente. Então, ele criou
esses dois clusters ideais e esse conjunto de dados x1 e x2 aqui, tá? E a gente plota, então, nessa parte do código, isso na tela para exibir para o usuário. Então, nesse ponto aqui, dentro do x, na coluna 0 e na coluna 1, isso aqui seria uma matriz praticamente. Na coluna 0 a gente tem os valores de x1, na coluna 1 a gente tem os valores de x2, tá? Então, dentro desse x, a gente tem esses dados criados, tá? E o y, no caso aqui, é o valor da classe, tá? Que seria 1 e 2 aqui para fazer por isso que tem cores diferentes, tá? Mas enfim, não vem ao caso agora. Então esse aqui seria o cluster que foi criado idealmente. E agora a gente pode aplicar nesses dados, né, de x1 e x2, os algoritmos que vão tentar encontrar esses clusters, né? Que nem eu falei para vocês, a gente está vendo aqui os clusters ideais, a separação, mas a gente tem que presumir que quando a gente está analisando os dados, a gente quer encontrar esses clusters. Então isso aqui seria tudo da mesma cor, né? Seria tudo azul aqui, a gente tem que tentar separar esses clusters de alguma maneira. Visualmente, se isso aqui fosse tudo azul, a gente consegue ver que tem um grupo aqui e outro grupo aqui, né? Então, nosso cérebro consegue perceber que tem um certo agrupamento e tem uma parte aqui que é meio em dúvida. Mas enfim, a gente tem que imaginar que os dados vão chegar dessa forma, não classificados, né? E a gente vai ter que achar, então, através de cluster, alguma classificação. Então, dois algoritmos que eu peguei aqui que mostraram os melhores resultados, que é o BERT e o K-means, tá? Então, eu separei eles aqui em blocos, mas o que que acontece? Aqui a gente cria uma instância, então, para o BERT, né? A gente cria uma instância do BERT, passando dois parâmetros aqui, que é um limiar e o número de clusters que a gente quer separar, tá? A gente treina o modelo com os valores de x e depois a gente prediz esse modelo com os valores de x. Ou seja, primeiro a gente treina e esse modelo vai criar, então, esses clusters de acordo com como o algoritmo funciona. E depois a gente vai fazer uma predição passando os valores de x. E o que a gente espera dessa predição é que ele retorne, né, esses clusters, dizendo, esse valor de x pertence ao cluster 1, esse valor de x1 e x2 pertence ao cluster 2. Então aqui a gente já está fazendo a separação em clusters, né? A gente recupera esses dados a partir dessas estruturas que fazem parte do funcionamento dos algoritmos, né? Ele vai criando umas estruturas para guardar os resultados. E aqui a gente plota, então, os clusters desse BERT, que é o que a gente vai ver aqui, ó, nessa figura que também foi criada. Então aqui, isso aqui foi o algoritmo que fez essa classificação dos clusters, tá? O que a gente vê aqui, ó? Ele conseguiu separar relativamente bem os clusters. O que está diferente é realmente isso aqui, ó, nessa região, tá? Deixa eu dar um zoom nessa região. É mais ou menos de 3 até menos meio aqui, mais ou menos aqui. Então, olha só, ele fez uma separação, mas aqui, ó, na fronteira dos clusters, vocês podem ver que tem diferença. No ideal, a gente tem alguns laranjas que ele acabou pegando como azul, né? E outros como laranja. Então, o BERT fez essa classificação, porém, não acertou alguns, né? Que essas regiões de fronteira, realmente, a gente vai ter falsos positivos, que a gente chama, ou esses erros. E isso é possível medir, né, pessoal? Se a gente tem um cluster ideal, separado, dados bons, né, a gente consegue avaliar qual vai ser o desempenho de cada algoritmo, avaliando essas taxas de erro e os acertos que ele vai ter, tá? Outro algoritmo que eu botei aqui é o modelo do K-means, tá? Que é outro modelo bem conhecido de cluster. Então, mesma coisa, a gente cria uma instância dele, diz quantos clusters a gente deseja que tenha. A gente faz o treinamento usando dados, né? Então o modelo vai tentar pegar os dados de x1 e x2 aqui e tentar fazer essa separação em dois clusters, né? Usando o algoritmo de K-means. E daí depois a gente faz uma predição com os dados de x1 e x2. Ele vai retornar então os resultados aqui dos clusters.
né, que estão em Y, se é cluster 1 ou cluster 2. E aí, a gente faz uma recuperação aqui. Isso aqui faz parte, né, dos algoritmos mesmo, sempre fazer esse processo. E depois a gente plota, então, os resultados para caminhos, que está na figura 3. E olha como está diferente aqui a classificação. Deixa eu pegar abrir o outro aqui. Esse aqui, vamos voltar aqui, a plotagem original. Reparem, né? Esse aqui são nossos clusters ideais. Esse aqui é a separação de BERT. Olha como o caminho separou. Ele separou de outra forma, né? Por quê? Porque os algoritmos são diferentes, né? Eles tentam achar um centro. Esses algoritmos de cluster geralmente tentam achar um centro para cada cluster que ele está avaliando, né? E vão separar dessa forma. Então, qual desses dois vocês acham que funcionou melhor? No caso, BERT, né? O caminho não mostrou um desempenho adequado conforme os dados ideais, os clusters ideais que a gente tem. E isso, então, é a questão de a gente avaliar cada algoritmo para ver qual vai ter o melhor desempenho para os nossos dados, para os nossos problemas, tá? Esses exemplos não têm avaliação numérica dos erros, das taxas de acerto, tá? É mais informativo mesmo para a gente fixar um pouco a ideia de cada conceito. Aqui no link, né, da referência, vocês podem ver que o cara testou todos eles, né? Primeiro criando aqui o cluster ideal e depois aplicando Affinity Propagation, que é um dos algoritmos, ó. Repare que ele separou em muito mais clusters, né? O cluster aglomerativo, reparem como é que ele fez a aglomeração. O BERT, que apresentou um desempenho legal. O DBScan, que criou mais um outro, ó, dos que estão fora, né? Então aqui ele dá uma explicada em cada um, o que aconteceu. E por aí vai. Cada um vai ter um desempenho diferente e vai servir para coisas diferentes, pessoal. Então, sempre que aplicar num problema, a gente tem que avaliar, né, qual algoritmo vai ter o melhor desempenho para aquilo. Então aqui tem o gaussiano também, que não foi testado, mas aqui está o exemplo do código, né, para testar, que também fez uma separação legal, tá? Então, mais ou menos isso. Eu queria voltar numa figura da nossa aula, só um segundinho aqui, para mostrar para vocês uma coisa, tá? Que é essa figura aqui, ó, né? Então, olha só, eu mostrei para vocês dois exemplos, tá? O exemplo da regressão, que era encontrar as funções, né? Que foi o que eu mostrei antes. E um exemplo de clustering, tá? Que é a divisão por similaridade, que é isso que eu acabei de fazer agora. Um modelo supervisionado e um não supervisionado, tá? Então, mais ou menos essa é a ideia. O que eu vou mostrar para vocês agora é um exemplo do aprendizado por reforço. Então, deixa eu dar uma recuperada aqui, uma recapitulada rápida. O aprendizado por reforço, ele parte da ideia de um agente que vai agir no ambiente, vai mudar o estado do ambiente, vai levar esse ambiente para um outro estado e receber uma recompensa dependendo do que ele fez. Então, esse próximo código que eu vou mostrar para vocês, ele tenta representar mais ou menos esse problema do robô, tá? O que acontece? O robô tem ações que ele pode executar no ambiente. Essas ações vão levar esse ambiente a um outro estado. No caso, cada quadrante aqui que ele pode caminhar é um outro estado, tá? Com o tempo, ele vai começar a explorar esse ambiente, tá? E vai encontrar lá uma recompensa em algum estado. E ele vai associar que quando ele estava no estado anterior e ele executou determinada ação, ele ganhou aquela recompensa depois. Então ele vai começar, ao longo do tempo, né, de tanto fazer, associar expectativas de recompensa que ele vai ter por executar determinada ação em determinado estado. Com o tempo, pessoal, ele vai aprender um melhor caminho para ele maximizar as recompensas dele e ganhar mais recompensas. Então ele vai aprender para cada estado quais ações vão dar mais recompensa no futuro para ele se ele executar. E aí, com isso, ele cria um conhecimento sobre o ambiente dele e aprende de maneira autônoma a se comportar nesse ambiente, tá? Então, esse terceiro exemplo, que é o exemplo que está zipado numa pastinha, só um segundo aqui, vou mostrar para vocês, ele vai ter dois
duas classes, né, em Python, que é o mundo e o aprendizado, tá? O aprendedor, digamos assim. O que acontece? Essas duas classes, elas conversam juntas. E não está comentado esse código também, mas é mais para a gente entender visualmente esse conceito do aprendizado por reforço e da modelagem do problema como estados e ações e recompensas. Então, o que vocês vão ver aqui, ó, pessoal? Mais ou menos a ideia dos quadrantes, tá? Então, deixa eu pegar uma figura aqui. Vamos olhar essa figura aqui. O que a gente tem aqui? Esse quadradinho laranja representa um robô, né? Um agente que está caminhando no ambiente. Ele tem esses estados, né? Que são cada um desses quadrantes. Tem alguns quadrantes que estão inativos. Tem um quadrante vermelho que toda vez que ele executar uma ação e cair nesse quadrante, ele vai receber uma recompensa negativa muito grande. E quando ele chega no quadrante verde, ele recebe recompensas positivas, tá? Então, o que vocês estão vendo aqui ele fazer, ó, é ele explorar o ambiente. Deixa eu fechar aqui e começar de novo. No começo, olha só, ele não conhece o ambiente. Esses quadradinhos, esses triângulos verdes aqui, eles representam justamente as recompensas que estão associadas a ele executar uma determinada ação. No caso aqui, por exemplo, subir quando ele está nesse estado. O que vocês estão vendo no início, deixa eu pegar uma figura aqui estática só para ver melhor, que é essa figura do lado esquerdo, é que ele começa com essas recompensas zeradas, que significa o verde, tá? Ou num valor pré-estabelecido. Toda vez que ele explora uma ação e ele não ganha nada, ele recebe uma recompensa negativa, por isso que vai ficando marrom aqui. Ele está caminhando no ambiente e não está ganhando nada por executar aquela ação naquele estado, tá? Mas o que acontece? Ele vai começar a caminhar aleatoriamente por esse ambiente, eventualmente ele vai chegar aqui no verde. Quando ele chega no verde, que é o único quadrante que ele tem antes disso, é esse aqui para chegar no verde. Então ele vai associar que toda vez que ele estiver nesse quadrante, ele vai receber uma recompensa quando ele vier para o lado direito. E aí, numa próxima execução, quando ele chegar aqui no quadrante anterior ao próximo, né? E ele vier para cá, ele vai associar que toda vez que ele estava aqui e vem para cá, ele vai ter uma recompensa associada. Que está sempre associada às recompensas anteriores que ele já ganhou. E olha o que vai acontecer no final, né? Depois de um certo tempo explorando esse ambiente. Ele vai começar a associar em algumas posições aqui, ó, que quando ele executar a ação para a direita, ele vai ganhar mais do que executar as outras ações. Então, quando ele for... Lembra-se lá que eu falei que ele pode explorar o ambiente ou explotar o ambiente, né? Então, nesse caso... quando ele selecionar que ele vai explotar ou escolher a melhor ação naquele estado, ele vai vir, né, para essas ações onde ele tem melhores recompensas. Claro que aqui, pessoal, não dá para enxergar muito a fundo, porque logo tudo fica marrom, né? Mas aqui tem valores bem pequenininhos, mínimos, mas que já vão dar para ele um indicativo ao longo do tempo de quais são as melhores ações para ele executar. Então, o que se espera? Depois de um certo período de exploração, de aprender sobre o ambiente, ele vai saber que tem algumas ações que vão levar ele a um caminho melhor aqui, tá? Então deixa eu executar agora de novo para a gente observar isso junto. Então aqui, ó, ele começa basicamente com tudo verde. E à medida que vocês estão explorando, vocês estão vendo que quando ele não ganha nenhuma recompensa, ele vai ficando marrom, ele vai, digamos, ganhando uma punição por executar aquela ação. E ele começa a evitar essas ações que não dão nada para ele e buscar outras que vão dar. Então, o que vocês estão vendo aqui? Ó? Ele está explorando o ambiente, indo para frente, para trás, para os lados, de acordo com o que é possível fazer em cada estado, né? Óbvio que aqui não tem como subir nem descer. Mas olha só, ele vai já criando uma noção do caminho. E o que acontece? Ele tem uma probabilidade de exploração ou de explotação, né? Que a gente vai selecionar no código. E com o tempo, dependendo como a gente ajusta esses parâmetros, ó, ele já achou um caminho ideal para ele ganhar as recompensas. Então aqui, ó, ele já escolheu o caminho, já aprendeu, né, a recompensa, e o score aqui seria quanto ele ganhou acumulado naquelas ações, tá? Então é mais essa ideia, só para vocês fixarem a ideia de estados, ações e recompensas
e exploração do ambiente que dá para ser feito, tá? O que acontece? Quanto maior for esse espaço, né, de estados e ações, quanto mais ações e mais estados ele tiver, é óbvio que mais tempo vai levar esse aprendizado, tá? Porque tem mais espaço para explorar. Então, toda vez que a gente tenta modelar um problema de aprendizado por reforço, onde um agente vai ter que se virar para aprender sobre aquele problema, a gente vai estar, né, tendo que lidar com esses tempos maiores de aprendizado, caso a gente queira fazer um modelo maior. Nem vou mostrar o código para vocês, tá, pessoal? Porque ele não está comentado. Acho que também não é objetivo explicar muito a fundo. Acho que numa próxima versão da disciplina, ou até na internet, tem materiais muito melhores. Os livros, principalmente. Tem um livro que é para ensinar aprendizado de máquina usando Python, né? Que seria uma boa referência para quem quer começar a estudar mais a fundo esses algoritmos. Porque tem bastante coisa por trás, né? Mas, enfim... Aqui a gente tirou mais ou menos uma visão geral. Não falei de todos os algoritmos, né? Mas eu acho que o principal é vocês terem uma boa noção assim, do que é o aprendizado supervisionado, o não supervisionado e o aprendizado por reforço, tá? Então é isso aí, pessoal. Valeu! Vai ter a lista de exercícios ali, então, para a gente fixar os conteúdos e... Eventualmente eu vou cobrar também algum exercício prático de vocês. Vou dar uma olhada agora, eu estou fazendo ela agora. E nos falamos na sequência. Um abração.